Olá, gente. A gente vai começar hoje mais um programa do Opinião e a gente vai conversar com o Zé Maria, presidente nacional do PSTU, a respeito da conjuntura política do país. Olá, Zé. Tudo bem? Tudo bem. A gente está vendo a situação econômica brasileira bastante complicada, o Poder Executivo e o Legislativo atolado em escândalos de corrupção e também querendo votar a toque de caixa medidas como a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Como é que a gente pode ver tudo isso? Pois é um quadro bastante complicado para os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. Veja que nós temos hoje, o IBGE acabou de anunciar, 12% do desemprego no país. Se nós somarmos isso, aquele desemprego que eles chamam de desalento, as pessoas que não procuram mais trabalho, são 23 milhões de trabalhadores e trabalhadoras desempregados hoje no Brasil. Na juventude, até 25 anos, esse índice é ainda maior. E, junto com isso, uma reforma da Previdência que quer acabar com a aposentadoria, uma reforma trabalhista para eliminar os direitos que nós levamos mais de 100 anos para conquistar neste país e um ajuste fiscal que elimina a verba da saúde, da educação, leva estados à situação como nós estamos vendo agora no Rio de Janeiro, né? E tudo isso praticado, ou seja, levado adiante por um governo atolado até o pescoço em corrupção. Um antro de bandidos a serviço dos banqueiros, dos grandes empresários, que estão não só sacrificando a vida do povo brasileiro, mas entregando a soberania do nosso país, os recursos do nosso país para as multinacionais e para o sistema financeiro internacional. E frente a tudo isso, a gente tem visto uma série de processos de mobilização, como no Rio de Janeiro, e também a formação de um calendário de lutas, como o 8 de março, o Dia das Mulheres, e o dia 15, que vai ser um dia de luta contra essas reformas. Qual é a saída dos trabalhadores para essa situação? Então, esse é o outro lado da realidade política nacional neste momento. Se por um lado nós temos esse antro de bandidos que está lá em Brasília atacando o povo brasileiro, por outro lado nós temos também a resistência, a luta da classe trabalhadora brasileira, da juventude, que durante todo esse processo tem vindo às ruas, ocupado escolas, feito greves, manifestações e está resistindo contra esses ataques. E eu acho que nós temos plenas condições de que com a luta da classe trabalhadora brasileira, derrotar a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, esse ajuste fiscal que está aí, e impedir a concretização desses ataques. O 8 de março, por exemplo, vai ser muito importante. É o Dia Internacional de Luta da Mulher Trabalhadora. Nós temos uma greve mundial de mulheres convocada para o dia 8, como protesto em todo o mundo. Aqui no Brasil vão ser grandes manifestações. Nós temos no 15 de março a convocação de um Dia Nacional de Greves e Paralisações, que foi convocado pelas centrais sindicais, e é preciso fazer desse dia um ponto de apoio para a construção de uma greve geral no país. Porque o que nós precisamos para derrotar a reforma da Previdência, para derrotar a reforma trabalhista, o ajuste fiscal que aí está, para botar para fora esse governo, o governo Temer e o antro de corruptos que está no Congresso Nacional, nós precisamos parar o Brasil, uma greve geral. Essa é a medida de luta que a classe trabalhadora precisa adotar e pode adotar. Do ponto de vista da disposição dos trabalhadores, há plenas condições de fazê-lo. O que falta neste momento é disposição da cúpula das centrais sindicais, que prefere negociar com o governo lá no Congresso Nacional a reforma da Previdência e a reforma trabalhista do que mobilizar os trabalhadores. Então, independentemente da cúpula das centrais sindicais, os sindicatos, os movimentos sociais e os trabalhadores têm que ir para a rua nesse dia 15, para lutar contra as reformas, os ataques que estão sofrendo e também para exigir da cúpula das centrais sindicais a convocação de uma greve geral efetiva que pare o Brasil e que impeça que os bancos e as grandes empresas empurrem para as costas dos trabalhadores o custo dessa crise econômica que está aí. Zé, você tocou no assunto das direções políticas e aqui a gente tem um fato importante, que é o fato de Lula já tentar se construir como uma alternativa para as eleições de 2018. Como é que a gente pode ver isso? Olha, em relação a isso, a primeira coisa que é importante ressaltar é que foi o governo do PT que começou a aplicação do ajuste fiscal que está aí e desses ataques que estão sendo feitos aos direitos dos trabalhadores. Foi a Dilma que atacou o seguro-desemprego, o abono do PIS, logo depois da eleição dela em 2014, e anunciou uma reforma da Previdência igual essa que está aí. Apenas não teve força para fazê-lo naquele momento. Então, desde que o PT resolveu assumir essa aliança com o grande empresariado, com os banqueiros, governar para eles, com essa ideia de aliança de classes, de frente ampla, dá no que deu, nós já vimos isso. Essa não é uma alternativa para a classe trabalhadora. No máximo vai repetir, tragicamente, a história que nós já vivemos. Por outro lado, a ideia de que nós vamos esperar a eleição de 2018 para resolver os problemas é também uma ideia falsa. Os banqueiros e os grandes empresários controlam completamente o sistema eleitoral deste país. As mudanças têm que vir da luta dos trabalhadores das ruas. O que os trabalhadores têm que fazer neste momento não é acalentar um sonho de Lula 2018. Precisam construir
em cada sindicato, em cada bairro, em cada cidade, os comitês de luta contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista, para organizar a greve geral, porque a luta sim, a greve geral sim, pode mudar esse país. Então a gente tem uma situação política e econômica um tanto delicada e um problema de direções no movimento. Mas do ponto de vista do socialismo, dos revolucionários, qual é a saída estratégica para o país hoje? Então, uma saída para o país que possa atender as necessidades da classe trabalhadora brasileira, do povo pobre desse país, é muito simples. Tem que parar de pagar dívida para os banqueiros, isso leva 44% do orçamento do país todo ano, estatizar o sistema financeiro, acabar com o controle das multinacionais sobre o nosso país, nacionalizando a terra, expropriando o agronegócio, expropriando as multinacionais que mandam no nosso país de fato. É preciso acabar com a corrupção, e acabar com a corrupção é simples, basta botar na cadeia os corruptos e os corruptores, expropriar as empresas que praticaram corrupção, confiscar os bens que foram roubados por esses agentes políticos que se envolveram em corrupção e colocar todos esses recursos, os recursos que o país tem e a riqueza que é produzida pelo nosso trabalho, a serviço de atender as necessidades da população. Só assim vai ser possível garantir saúde, educação, moradia, emprego, salário digno, acesso à cultura, ao lazer. É dessa forma que se pode resolver os problemas do povo brasileiro. Agora, para isso, não vai ser um governo de frente ampla, em aliança com o banqueiro e grande empresário que vai fazer. É preciso um governo da classe trabalhadora, um governo socialista, apoiado nas organizações e na luta da nossa classe. Apoiado em conselhos populares, onde a população, os trabalhadores, decidem efetivamente aquilo que vai ser feito no país. Uma saída do ponto de vista socialista, revolucionário, que o nosso país precisa, é essa. Obrigado, Zé, pelo bate-papo. E a gente fica aqui com mais um programa Opinião. E só lembrando que você pode ler mais matérias e reportagens sobre o assunto na nossa nova edição da Opinião Socialista e também no nosso portal www.pstu.org.br. Valeu!